Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre um ponto um pouquinho polêmico, que é a questão da triagem auditiva neonatal nesse período de pandemia e de quarentena. O que fazer? Vamos lá! Pessoal, bem-vindos! Hoje nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre esse ponto um pouquinho polêmico que várias fonoaudiólogas, vários serviços estão sofrendo agora com esse novo período de pandemia, com essa nova doença que está aí e a questão da triagem auditiva neonatal. Então, pessoal, eu entendo e, claro, concordo com todos os cuidados que a gente precisa ter para não expor a família nem o bebezinho realmente a esse novo vírus, a tudo isso que está acontecendo. Mas, pessoal, nós, enquanto profissionais audiologistas, fonoaudiólogos, a gente tem que priorizar a saúde auditiva e a investigação de como que está realmente a saúde dessa criança nesse aspecto, principalmente as crianças que podem ter algum fator de risco. Eu falo muito aqui nesse canal e a gente sabe, né, enquanto fonoaudiólogos, o quanto realmente esse período precoce, essa identificação precoce, a reabilitação precoce pode fazer toda a diferença no desenvolvimento auditivo e de linguagem oral das crianças. Então, pessoal, a gente tem que pensar muito bem como que a gente vai propor uma nova maneira de investigar realmente, de trazer essa base para a família, esse conforto, né, e essa confiança de que está tudo bem. Eu entendo que em muitos casos os fonoaudiólogos lutam aí com várias coisas burocráticas, realmente, eu também, quanto a essa questão. A gente tem que seguir algumas normas, né, seguir alguns padrões aí que nem sempre a gente concorda, mas a gente tem que tentar pensar junto com a equipe que a gente trabalha o melhor para as crianças, para as famílias, mas também para a nossa profissão, para a gente se valorizar. Porque vejam só, o nosso papel enquanto fonoaudiólogos não é somente apertar botões e fornecer um diagnóstico e fornecer um encaminhamento. A gente, principalmente quem está ali na triagem, na linha de frente da triagem, a gente serve como um apoio, a gente tem que passar orientações também. Então a gente que tá ali na linha de frente da triagem, a gente é um apoio, a gente precisa passar essas orientações, conversar com a família sobre o que é audição, o que é a linguagem, os períodos de maior desenvolvimento, o que pode acontecer e os sinais para talvez um certo atraso, o que os pais têm que ficar atentos e procurar um atendimento. Então vejam só que nós, enquanto fonoaudiólogos e audiologistas, o nosso papel vai muito além do que somente um equipamento do nosso lado que vai ali dar alguma resposta. Eu já falei sobre isso lá no meu Instagram também, que a gente tem que estar sempre muito atento aí em relação à triagem auditiva como um todo. Esses equipamentos mais automáticos, eles realmente fazem um cálculo aí para nos fornecer essa resposta, né, se passou ou se falhou na triagem. Mas pessoal, vejam só, posso estar mexendo com um ponto polêmico aqui, mas se a gente ficar dependente só do equipamento para isso, se a gente ficar esperando o equipamento falar pra gente se passou ou se falhou, desculpa, mas daí a gente tá desvalorizando a nossa profissão, porque qualquer outro profissional pode fazer esse teste se for só apertar um botão e esperar o papel sair. A gente precisa analisar essas respostas. Então, mesmo com equipamentos automáticos, a gente precisa ter uma visão do audiologista para identificar o tanto de sinal e o tanto de ruído, para a gente ver a porcentagem que realmente existe ali de resposta, de células ciliadas funcionando. Isso é essencial. Nesse caso agora da pandemia, em que não é possível realmente fazer, talvez presencialmente, por várias questões, o que nós podemos fazer, que eu sei que algumas cidades têm feito, é esse telemonitoramento. Ligar para as famílias, às vezes até uma chamada por vídeo. Hoje a gente tem essa vantagem da internet, dos celulares, mesmo que você não tenha o melhor celular do mundo, mas ele tem aí outros dispositivos, outros aplicativos nos quais você consegue fazer uma chamada por vídeo para olhar a criança, para pedir para a família fazer alguns testes comportamentais, os testes instrumentais que a gente faz na clínica. Os instrumentos que nós utilizamos têm um sentido para isso, para investigarmos cada frequência realmente especificamente aí em relação ao reflexo cócleo-palpebral, né? A gente tem realmente essas indicações. Porém, nesse caso, que é realmente uma exceção, que é um momento extremo, a gente pode pedir para a família utilizar outros equipamentos, outras coisas de casa, como por exemplo, bater em panelas, para pelo menos a gente verificar se aquela criança tem o reflexo cócleo-palpebral. E aí, papais e mamães que estão assistindo, se essa criança tem esse reflexo, significa que pelo menos uma perda auditiva profunda ela não tem. Ela ainda pode ter algum grau de perda auditiva, pode, mas a perda auditiva profunda, esse som alto com esse reflexo de piscada,
ela já não tem, porque no caso, quando a gente pisca, é porque a gente se assustou, aquele som causou um susto. Então, se ela tem esse reflexo, a perda profunda ela não tem, e aí tudo bem, você já tranquiliza a família, o fonoaudiólogo fica um pouquinho mais tranquilo, que se mesmo tiver algum grau de perda auditiva, a gente pode esperar pelo menos 1 a 2 meses aí pra realmente fazer os outros exames. E aí, pessoal, vocês podem me questionar, nossa, mas será que isso não vai deixar as famílias mais ansiosas e angustiadas se identificar a perda profunda, né? Se fizer um som muito alto e não tiver esse reflexo, não é pouco? Sim, infelizmente é pouco, mas aí entra esse outro papel de orientação, de explicar como acontece o desenvolvimento auditivo, de tentar fornecer para a família algum tipo realmente de outras opções para aguardar, para se tranquilizar, para procurar outros serviços. Família, se vocês puderem procurar serviços particulares, melhor ainda, é claro, porque talvez vocês consigam fazer toda a bateria completa de exames. Se não puderem, fonoaudiólogos que estão no SUS, essa pode ser uma boa opção de tentar ir monitorando, e aí a gente vai filtrando realmente aqueles pacientes que vão precisar, depois de todo esse período, fazer a bateria de exames audiológicos completa. Então, após os 3 meses, se não for possível realizar a triagem auditiva neonatal, aqui tanto para os fonoaudiólogos quanto para as famílias, o mais recomendado é que vocês já façam toda a bateria de exames audiológicos. A triagem é meramente para a gente filtrar as crianças que provavelmente está tudo bem e não precisam de outros exames, e das crianças que talvez a gente precise investigar mais a fundo se existe uma perda auditiva. Se até os 3 meses a gente não conseguiu realmente fazer essa triagem, é melhor já fazer toda a bateria completa pra gente já ficar mais tranquilo e, se identificar alguma coisa, já entrar com a intervenção precoce até os 6 meses, no máximo até os 8 meses. Então, pessoal, vamos repensar um pouquinho aí. Eu sei que é difícil, que existem muitas questões burocráticas que não dependem de nós isoladamente. É muito difícil a gente conseguir fazer tudo isso sozinho, mas a gente precisa tentar, porque senão a gente vai desvalorizar a nossa profissão, porque senão vai parecer que, não precisa tanto assim fazer a triagem. Se pode esperar, se não tem problema, então deixa quieto. Não! Nós, fonoaudiólogos, podemos fornecer muito mais coisas. Nós somos profissionais com vários conhecimentos. A gente tem que saber se virar sem o equipamento automático do nosso lado. A gente tem que saber orientar a família, temos que saber o que fazer, quais condutas tomar. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar pra vocês hoje. Eu sei que é um ponto polêmico, eu quero muito saber como que tá na cidade de cada um de vocês. Deixa aqui nos comentários, vamos trocar experiência e vamos juntos tentar pensar o que podemos fazer para que essas crianças não cheguem lá na frente. O meu maior medo é esse, essas crianças chegarem de repente pro implante com 5 anos de idade e não ter mais indicação. Então a gente tem que pensar, eu sei que é um trabalho muito maior aí de pensar em coisas novas, da gente realmente se desfazer aí nessas questões burocráticas, mas a gente tem que pelo menos fazer isso agora para fornecer realmente essa oportunidade dessas crianças e dessas famílias terem essa opção do diagnóstico, da intervenção mais precoce possível, é claro, nesse caso, porque senão, pessoal, a gente vai virar aí, todo esse bolo de crianças, de dificuldades nos próprios serviços. Então vamos tentar organizar um pouquinho mais agora, fornecer mais esse apoio e realmente tentar pensar como podemos trabalhar para que essas crianças não sejam perdidas, para que a gente não perca muitas crianças aí e elas percam o seu desenvolvimento auditivo e de linguagem. Deixa aqui para mim o que vocês acharam, vamos conversar mais sobre isso. Até a próxima!